Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Te agradeço, porque existem pessoas que são fiéis e que querem estar contigo e ter o Senhor como o autor da vida, ter o Senhor como responsável da vida dele, dela e da família. Fala conosco nessa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje a gente vai trazer uma palavra, minha irmã, em Jeremias, no capítulo 18. Bem conhecida essa palavra. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Muito interessante essa palavra. A didática de Deus, ela é muito interessante, pois ele usa as muitas situações do cotidiano para enfatizar alguma lição espiritual para as nossas vidas. Na figura de um fabricante de vaso de barro, que era algo muito comum na Palestina, Deus ele ensina ao profeta Jeremias a maravilhosa lição de seu absoluto controle sobre tudo e sobre todos, sobre qualquer coisa. A soberania de Deus é uma doutrina bíblica pouco compreendida até pela maioria do seu povo. Sabia disso? O Senhor, ele desejava falar ao profeta de uma forma inusitada, de uma forma, né, diferente. Então, observamos que no Antigo Testamento, Deus ele tinha várias maneiras de falar com o seu povo. Se você parar para pensar rapidamente, por sonho, Deus falou com quem? Por sonho, Deus falou com Jó. E nesse ponto, José também é até um belo exemplo. Não estou querendo dizer aqui que todo sonho que você tiver é que Deus está querendo falar alguma coisa para você, mas tem coisas que Deus quer falar e pode falar conosco por sonho. Deus falava também pelo Urim e pelo Tumim, pelo colete sacerdotal, por intermédio dos profetas, de boca a boca, ou diretamente, né? Como ocorria com Moisés, ali no monte. E até por meio de uma jumenta. Você lembra que Deus usou uma jumenta para falar com Balaão? A jumenta falou, a única história que existe que nós conhecemos que um animal falou. Então, foi tão terrível a desobediência daquele homem que Deus teve que usar uma jumenta para falar com ele. Então, Deus, ele usa de multiforme graça para falar conosco. Então, de fato, não é possível limitar a forma de Deus falar, pois pode ocorrer por meio da pregação da palavra, igual nós estamos ministrando agora, ou da leitura da Bíblia. Por isso que é muito importante a gente sempre induzir os novos convertidos e as pessoas que estão fracas a lerem a Bíblia. E nós mesmos sempre estar lendo a Bíblia, né? Deus pode falar também por um lindo louvor. Deus já falou muito comigo pelo louvor. Deus pode falar pelo Espírito Santo dele, na nossa mente, na nossa inteligência. Não é verdade? Então, o certo é que ele nunca vai nos deixar no escuro. Nunca Deus vai nos deixar sem direção. Ao contrário. Pois o seu glorioso Espírito, ele é o quê? É o guia e orientador eficiente que Deus nos enviou. Então, nem sempre ouvimos o que queremos. Às vezes Deus fala de uma forma que a gente fica, às vezes, até chateado, triste, mas é o que nós precisamos de ouvir. Mas em todos os casos, quando Deus fala, a sua palavra ela não volta vazia.
não volta vazia. O profeta aqui, ele teve que descer para ouvir a voz de Deus. Você viu que Deus falou lá no início? Falou, desce lá na casa do oleiro. Ele teve que descer. E isso foi uma exigência divina. Descer, nesse caso, tem a ver com uma mudança de postura, uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma, de atitude que muitas vezes nós adotamos e que está em desarmonia com a vontade de Deus. Saul, por exemplo, ele vivia em desobediência à palavra do Senhor. E isso impedia que Deus lhe falasse. Quando estivermos no lugar e na posição que Deus escolheu para nós, será possível a gente ouvir a voz de Deus. Então, o vaso, ele sempre é moldado conforme a vontade do oleiro. Olha que interessante, a parábola do oleiro, ela possui inúmeras figuras espirituais. E dentro delas a gente vai destacar algumas. O oleiro a gente sabe que tipifica Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. Que toma o barro nas suas mãos e dá a ele o formato que mais lhe agradar. O barro aponta para o homem, eu e você. Mostra a nossa vulnerabilidade, a nossa limitação. A casa do oleiro, nós entendemos, serve muito bem para representar o templo, a igreja, o lugar de culto, onde Deus fala de diversas maneiras. Ali também ele figurou uma roda, não é verdade? As rodas é o instrumento de trabalho do oleiro, então representam as várias situações que Deus ele cria para operar em nossas vidas. E eu acredito que tem mais um, que é o vaso, né? O vaso terminado é o tipo do crente em ordem, obediente, que Deus usa na sua obra. Então, Deus ele quer trabalhar em você, ele quer te deixar um vaso novo para ele usar a sua vida, tanto como exemplo, como na obra, como no evangelho de Cristo, porque essa é a nossa esperança. A esperança do cristão é ser usado para fazer alguma coisa para a obra de Deus. Então, Deus ele quer te fazer um vaso novo. No momento da transformação do simples barro num belo e útil vaso, um longo e demorado processo entra em curso. Para quê? Para tirar a impureza da massa e alcançar a liga ideal para formar ela, e entre outras coisas. Então, o barro não pode argumentar com o seu Criador. O barro não pode dizer, olha, eu não estou gostando disso ou daquilo, ou não tira isso, não tira aquilo de mim. Apenas o barro se conforma com o formato que Deus lhe der, que o oleiro lhe der. Isso indica que o crente, em vez de maldizer a vida ou viver o tempo todo ansioso, às vezes ele não murmura, mas ele é um crente ansioso. Ele tem que tomar pantoprazol sempre, porque ele tem tanta ansiedade que dá azia nele, dá queimação. Então, o que o crente precisa fazer? O que você, meu irmão e minha irmã, precisa fazer, e você também que não é crente, é entregar-se de corpo e alma aos cuidados do Senhor. Jeremias, ele escreveu que o oleiro ele refez o vaso, segundo bem lhe pareceu. E temos aqui uma referência à sabedoria, à liberdade e à soberania de Deus. Não é verdade? A vontade de Deus consiste em fazer de cada um de nós uma verdadeira obra-prima. É o que Deus espera e o que Deus quer fazer. Mas para isso eu tenho que me entregar a Deus. Eu tenho que me entregar sem reservas. Nós falamos isso no último culto. Então Deus e o vaso quebrado. Deus e o vaso quebrado. Deus, ele não fica imóvel diante das nossas deficiências morais. Como o oleiro que torna amassar o vaso defeituoso, lembra que o vaso quebrou? Ele deformou e agora Deus vai fazer o vaso de novo. Então Deus ele não fica imóvel diante das nossas deficiências morais. Como o oleiro que torna amassar o vaso de novo, o vaso defeituoso, assim o Senhor procede para conosco. Assim, o Senhor procede para conosco. A sua medida disciplinadora visa ao nosso
aperfeiçoamento, a nossa correção e o crescimento em Cristo. Então Deus usa o modelo de Cristo para talhar o nosso caráter. Deus quer que nós tenhamos o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Você lembra que o apóstolo Paulo disse? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, quer dizer que o apóstolo Paulo já tinha chegado nessa, como que eu posso dizer, nesse modelo. Senão ele não teria falado isso. E para falar isso, meu irmão, você tem que fazer pelo menos, no mínimo, o que o apóstolo Paulo fez. Para você poder sublinhar e dizer isso. Então entenda uma coisa nessa palavra. Se Deus ele não fica imóvel diante das nossas deficiências morais, Deus ele não vai ficar imóvel diante da deficiência do seu marido. Talvez o seu marido ele já caiu inúmeras vezes, a sua esposa caiu inúmeras vezes em adultério. Não quer dizer que você tem que descartar ou você dizer assim, Deus abriu mão dele, Deus esqueceu dele. Ou talvez o seu filho caiu tantas vezes foi ignorante com você, ou talvez entrou tantas vezes na clínica de dependente químico e saiu, e você diz assim, mas Deus abandonou o meu filho, Deus não quer mais saber dele. Isso não existe. Não existe. Se tem uma coisa que Deus sabe lidar, é com vaso quebrado. É com pessoas que têm deficiências morais, deficiência no caráter. Se for preciso Deus pegar esse barro, amassar, quebrar de novo para fazer o vaso, faz. E para amassar e para quebrar, nós sabemos que não é fácil. Vai sentir dor. Vai passar por dificuldade. O que você precisa de fazer é entregar a sua família, entregar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos nas mãos de Deus. Deus não é como você que descarta um casamento. Deus não é como você que descarta uma família, talvez. Deus não é como você que descarta alguma coisa. Não, Deus não faz isso. Deus não descarta você. Deus não descarta a sua vida. Deus não descarta as pessoas que estão à sua volta. Não, Deus não faz isso. Deus ele amassa o vaso, ele quebra e faz tudo novamente. É assim que Deus faz. Deus ele não desiste do vaso imperfeito. Antes, a sua divina paciência busca novas oportunidades para tratar os defeitos morais dos seus filhos. Então, na parábola do oleiro, aprendemos muitas lições de importância vital. Talvez a principal delas aponta para a soberania de Deus e para a nossa dependência dele. Então ele é soberano, ele pode fazer o que ele quiser e nós somos dependentes desse Deus. Então deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus fazer na sua vida e se entrega sem reservas a ele. Amém? Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado por esse momento. Que essa palavra venha falar com todos, Senhor. Todos, sem reserva, Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.